Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos falar sobre a Parashá Balak. Uma Parashá muito interessante que fala de um feiticeiro, de um indivíduo terrível que teve a presunção de querer amaldiçoar Israel. Mas nós vamos contar essa história devagarinho para você poder entender. Primeiro nós vamos ler Romanos 11, 25 ao 32. Nós vamos dar só uma espanadinha no texto, né? Porque nós já falamos sobre isso no vídeo. Espero que você que está me assistindo agora já tenha assistido o vídeo no nosso canal. Porque essa porção aqui, esses versículos, eles falam do quê? Eles falam da salvação de Israel. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Yeshua veio para quem? Para Israel, para os judeus. Muito bem, está escrito nos evangelhos. Yeshua disse assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele envia os seus discípulos, ele envia para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Yeshua veio para salvar Israel. Então aqui nós temos uma coisa muito interessante, porque Rabino Shaul fala de um endurecimento que aconteceu em relação à nação de Israel. E essa é uma coisa muito interessante, porque eu falei um pouco disso no vídeo anterior, mas eu queria explicar uma coisa para você. Uma coisa que se diz muito: o judeu tem um coração duro. Será que isso é verdade? Todo homem tem um coração duro, não é só o judeu que tem. Porque o judeu não quer receber Yeshua. Mas a pergunta é, não quer receber por quê? Aqui está a resposta. Ele está endurecido em parte até que venha a plenitude dos gentios. Ou seja, enquanto as pessoas que perderam a sua identidade judaica por causa de assimilação, enquanto o número dessas pessoas não ficar completo, Yeshua não vem. Então, nós temos que nos preocupar em trazer pessoas para Yeshua. Quanto mais pessoas nós trouxermos para Yeshua, mais rápido se cumprirá este tempo. Os irmãos entenderam a importância do nosso trabalho de anunciar estas boas novas a esses judeus que perderam a sua identidade? Isso é uma coisa muito séria. E quando o Rabino Shaul diz isso, ele diz assim: quando a plenitude dos gentios houver entrado, ele diz, e assim todo Israel será salvo. Ou seja, a nação de Israel vai ser salva de um dia para o outro. Todo mundo vai ser salvo. E por quê? Porque Yeshua vai aparecer para os nossos irmãos. Nós vamos vê-lo nas nuvens, eles vão vê-lo vindo nas nuvens, nós vamos encontrar subindo, e eles vão ver Yeshua descendo. Olha que coisa legal essa. É muito interessante isso, irmãos. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque há uma aliança que o Senhor fez com a nação de Israel. E na Parashá nós lemos que o Eterno não é homem para que mente, nem filho de homem para que se arrependa. Então, na realidade, irmãos, tudo o que saiu da boca do Eterno vai se cumprir. Haja o que houver, fale o que falar, tente impedir. Quem é o homem para se levantar, para impedir o Senhor de fazer alguma coisa nesse mundo? Quando Ele te dá uma promessa, pode acontecer qualquer coisa com você. Podem te mandar para a Conchinchina da Caixa Prego, onde o vento faz a curva. Ok, esse lugar é longe, mas lá, o Senhor vai lá e toma você e fala assim: eu tenho uma promessa para cumprir na tua vida e eu vou fazê-la cumprir. Mas para isso nós temos que estar alinhados com Ele. Então, quando o Rabino Shaul diz isso tudo aqui, ele está falando também de obediência, porque ele diz assim, que o Eterno encerrou todos debaixo da desobediência. Para quê? Para usar misericórdia com todo mundo.
Então hoje, o pessoal fala do judeu, mas tem que se lembrar que todo homem é desobediente, todo homem peca. Se tem alguém aqui que não pecou, me avisa, porque eu já vou te mandar para a eternidade agora. A gente já dá uma paulada em você e te manda. Você está tão santo que você não pode ficar nesse mundo aqui. Não tem ninguém não, né? Então não vai dar paulada em ninguém. Beceda, está muito bom. Olha, que coisa extraordinária isso. E Rabino Shaul diz que os presentes do Eterno são gratuitos e a vocação dele é para sempre, porque ele não se arrepende. Então, quando o Eterno fez uma aliança com Israel e com os judeus, essa aliança é para sempre. Não adianta, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui que pode soar estranho, inclusive para você que está me assistindo aqui, mas o judeu é o queridinho do Senhor. Não adianta a gente falar. Nós somos amados do Senhor e Ele ama muito o povo de Israel. Nós somos os queridinhos. Você sabe aquele negócio de filhinho de papai? Já ouviu essa expressão, né? Somos nós. E é gostoso a gente poder entender. Rabino, eu sou filhinho de papai, mas eu passo por luta, eu passo problemas, eu passo por um monte de coisas. Mas nós passamos por isso porque nós estamos passando por ajustes de caráter. O Senhor está purificando a nossa vida para poder trazer a revelação dele para nós. Ontem um irmão pregou aqui justamente sobre isso. O Eterno, que é um Deus que se oculta, mas depois ele vai se revelando gradativamente para que a gente possa entrar e receber a bênção dele. Então, nós temos aqui algo tremendo. Por quê? O Eterno tem tesouros para nos entregar através de Yeshua. E hoje quem está aqui para abrir esse baú de tesouro é o Espírito Santo. Por isso o Rabino Shaul colocou isso aqui é para nós hoje, porque nós estamos nesse processo de salvação. Para quê? Para o dia que Yeshua se manifestar, nós vamos ouvir o toque do shofar e vamos ser arrebatados com ele. Quando isso acontecer, começa um período aqui na terra chamado de grande tribulação. Aí a grande tribulação começa enquanto nós estamos fazendo uma festa lá. As coisas estão acontecendo aqui embaixo. Eu vou falar mais ou menos como aconteceu em Pêssar. Enquanto os judeus estavam em Pêssar celebrando aquilo que o Senhor ia fazer, os primogênitos dos egípcios estavam morrendo. Festa de um lado, luto do outro, vai ser assim. Então, é muito interessante a gente perceber como a metodologia do Senhor, ela é tremenda. E ela nos mostra como essas coisas todas vão acontecer. Então, a Haftarah, que é Miqueias capítulo 5, do verso 6 em diante, ela fala que Jacó, que o povo de Israel estaria disperso no meio dos povos como o orvalho do Eterno, tá? E ali o Senhor traria esse povo de volta. Hoje, irmãos, a nação de Israel é composta por pessoas que vieram de mais de 100 nações diferentes do mundo para cumprir essa profecia do Senhor trazendo de volta. Então você imagine que aqueles que não conseguirem fazer aliar e voltar para Israel, eles vão ser contados com aqueles que fazem parte do povo mesmo estando na diáspora. Vão ser arrebatados na diáspora, mas mesmo assim parte do povo de Israel. E é muito interessante, porque esse texto de Miqueias, ele vem falando sobre algumas coisas, e lá no verso 12, 5:12, ele diz assim: tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros, e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E assim por diante. E nós vamos ver na Paraxá que foi esse instrumento, ou seja, a feitiçaria, que ia ser usado como uma forma de amaldiçoar Israel. Mas o Senhor já tinha dito: eu vou arrancar isso do meio de vocês. Não vai ter mais judeu feiticeiro, não vai ter mais judeu agoureiro, não vai ter mais judeu idólatra. Por quê? Porque o Senhor arrancaria isso do meio do nosso povo.
Para quê? Para dar santidade ao povo. Então, irmãos, isso é algo muito tremendo. Isso é algo maravilhoso que o Senhor colocou na sua palavra para que nós possamos ter esse entendimento. E através desse entendimento nós possamos chegar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas para isso, novamente eu vou dizer, temos que estar alinhados com o Senhor. Tem que estar em obediência, tem que estar fazendo a coisa certinha, porque quem obedece recebe o fluxo de bênçãos celestiais. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Por quê? Porque é necessário que a gente se conecte com o Senhor e pegue a palavra dele para a gente poder obedecê-la. Então, o objetivo da palavra estar registrada e ser disponibilizada a nós é como se fosse um manual de instruções. Eu sei, irmãos, que a gente não lê manual de instrução. Quando você compra alguma coisa nova, tu lê o manual? E às vezes o manual está em várias línguas. Quando você olha, você fala assim, não, olha isso aqui não. Nem sei o que está escrito aqui. Para quê? Principalmente se comprar um negócio da China, né? Aí piorou. Vem aqueles rabisquinhos todos, você não sabe o que fazer. Não vou ler o manual. Mas esse aqui, tem que ler. Esse manual é obrigatório. Não é verdade? Por favor, o microfone. Que vai ser indesculpável porque está perto de nós, está na nossa boca, está no nosso coração. É verdade. Então, todos têm acesso. Né? Então, é verdade. E hoje, irmãos, muito mais. Hoje você pega o seu celular, você tem acesso a essas coisas. Hoje, ninguém vai poder dizer assim, ah, eu não conseguia ler a Bíblia. Ah, eu não conseguia ler uma Torá. Ninguém vai poder dizer isso. Ninguém. Hoje, até o índio, lá na tribo, ele tem Starlink, ele tem internet. Ué, quer dizer, quem vai ser tido como inocente? Não vai ter. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor ele está fazendo uma obra no meio do seu povo e Ele vai julgar as nações que não ouvirem esta palavra. E aí, irmãos, eu gostaria agora de dar um salto aqui para a gente ir para a Paraxá, tá? E a Paraxá começa como? Ela começa com Balac, filho de Zippor, dizendo que ele viu o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Irmãos, esse texto aqui é muito interessante porque ele fala de pessoas que ouviram e viram, presenciaram o Senhor fazendo milagres no meio de Israel, e agora eles estão com medo. Por quê? Porque a terra onde eles estão não é deles, vai ser de Israel. Então, qual foi a prerrogativa deles? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não é possível. Esse povo é um monstro que está aqui. Esse povo, o texto diz que eles vão lamber tudo quanto houver ao redor. Eles vão passar e vão arrasar com tudo. Por quê? Porque eles sabiam do poder do Eterno em Israel. Amados, as pessoas precisam olhar para nós e saber que nós somos servos de Yeshua. Eles têm que saber que nós carregamos algo diferente. Eles precisam compreender que em nós habita o Espírito o Santo. É que quando acontece alguma coisa, nós temos uma postura diferente da deles. Aconteceu uma tragédia. O que o ímpio faz? Se desespera e às vezes até se mata. E o Leonardo, pregando aqui ontem, disse que quando acontece uma tragédia com o servo do Eterno, ele está sendo provado.
E o Senhor vai elevar ele ainda mais no meio da tragédia. Exemplo disso, Jó. Jó tinha tudo para poder ser um cara que ia falar assim, não, Senhor, eu vou fazer besteira com a minha vida. Mas ele disse, quando ele perdeu tudo, ele disse assim, o Eterno deu, o Eterno tomou, bendito seja o nome do Eterno. Então, é a postura, é a diferença de postura. Esse pessoal aqui, no princípio da Paraxá, está com angústia, está com taquicardia, está com problema psicológico, por causa da presença de Israel. Sabe o que significa? Que a nossa presença incomoda. Né, Rebeca? Nós incomodamos as pessoas, mas incomoda por quê? Porque a gente faz alguma coisa de errado? Não, porque nós existimos. A nossa existência é motivo de incômodo. Então, veja só que interessante isso. Qual foi a saída que eles encontraram? Vamos chamar um satanista, para ver se o satanista resolve o problema. Por quê, irmãos? Tinha um camarada famoso, tá? Chamado Bilam, que esse camarada, ele era tido como aquele que tinha poderes mágicos. E esse camarada era um camarada que, segundo o Midrash, ele tinha tanto poder que ele chegava, em algumas vezes, tomado pelos espíritos das trevas, a levitar. Nós sabemos que hoje os feiticeiros fazem isso na África. Então isso não é novidade para ninguém. Dizer assim, isso não acontece. Mentira, que hoje tem inclusive vídeo por aí mostrando os camaradas levitando. E não é truque não. É satanismo pesado. Aí, esse camarada foi chamado. Por quê? Quem chamou ele disse assim, olha, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porque eu sei que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Nós estávamos conversando, eu e a Rebeca, e um dia ela falou assim para mim, por que será que ele não pediu para abençoar o exército dele para ser mais forte do que Israel? Será que a bênção dele era mais forte do que a do Eterno? Então ele tinha que ir pelo caminho oposto, amaldiçoar. Mas o que é maldição? O que é maldição, irmãos? Nós precisamos entender o que é maldição para a gente poder completar esse nosso raciocínio. A palavra amaldiçoar vem do verbo arar em hebraico, e ela significa prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. O que é que Bilam devia fazer? Devia proferir uma palavra, para que aquela palavra servisse para cercar o povo de Israel com obstáculos, enfraquecê-los, para que eles não pudessem servir ao Senhor. E aí vem a pergunta: isso funciona? Funciona ou não? Para outros povos sim, para Israel não. Para outros povos sim, para Israel não. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A maldição pega em crente? Crente pode ser amaldiçoado? Qual que é a resposta? Sim. Por que ele pode ser amaldiçoado? Por conta da falta de santidade. Então, o que eu vou falar agora uma coisa para você aqui num português mais claro. O que eles estavam querendo fazer para Israel? Macumba. Macumba. Só que macumba brava. Macumba a nível satânico. Então, eles estavam querendo fazer um negócio para que Israel pudesse ser travado, usando o quê? A palavra
Por favor, eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou lhe dizer agora. Em nome de Yeshua. Esse povo acreditava no poder da palavra. Eles já sabiam que se alguém falasse alguma coisa, o negócio aconteceria. E aqui eles chamaram uma autoridade espiritual local, porque essa pessoa tinha ingerência espiritual naquela área. Os principais e potestades ali deram poder para aquele camarada, para ele poder então abrir a boca e fazer acontecer. Então, irmãos, isso não é brincadeira. Abrir a boca e proferir uma palavra contra alguém não é brincadeira. Amaldiçoar a vida de alguém não é brincadeira. Infelizmente nós não compreendemos o poder que existe na palavra. Até hoje tem pessoas brincando com a palavra do Senhor, abrindo a boca para falar bobagem. É o tal do Lashon Hará, não é verdade, Rebeca? O tal do Lashon Hará que é a maledicência. Então o que a maledicência faz? Ela amaldiçoa alguém. Você já viu quando uma pessoa às vezes fica nervosa com outra, fala assim: fulano podia sofrer um acidente. Passou um tempo, a pessoa, o que aconteceu com ela? Sofreu um acidente. Fala assim: nossa, que boca, né? A gente costuma dizer isso, né? Não é isso, não. É que a palavra de maldição se cumpriu. Então, irmãos, nós temos aí muitos exemplos disso. Você tem aí na internet vários relatos de ex-satanistas contando experiências que eles tentaram amaldiçoar crente e não conseguiram. E por que isso, irmãos? Porque há um poder que é dado à pessoa quando ela abre a boca para amaldiçoar. Quando alguém abre a boca e fala mal, profere uma maldição, isso tem endereço certo. Mas por que, Rabino? Porque o diabo usa isso para travar a pessoa. Você viu qual que é o significado de maldição? Vamos repetir aqui? Significa o quê? Vamos lá. Prender por encantamento. Tem gente que fica encantada, aí não é no bom sentido, é no sentido ruim. Vocês lembram que por aí ainda existe aquele pessoal que coloca propaganda, cola até no poste, né? Traga o seu amor em tantos dias. O que é isso? Encantamento. A pessoa fica presa por aquilo. Outra coisa é quando a palavra diz o seguinte: cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Quando alguém declara que aquela pessoa não vai ser nada na vida, geralmente da família. Fulano não vai ser nada. Ele cerca, como ela é autoridade, ele cerca aquela pessoa com obstáculo e faz com que ela fique sem forças para resistir. E aquela pessoa, se não houver uma libertação, ela nunca vai dar certo. Por quê? Porque alguém que foi a autoridade da vida dela proferiu uma palavra de maldição. Por que eu estou fazendo toda essa explanação sobre maldição? Para você entender que lá, aqui na Paraxá, Bilam foi contratado para abrir a boca e trazer restrição, fazer o povo de Israel se sentir como? Preso, cercado, para não poder ir adiante e conquistar Canaã. Porque o objetivo do diabo é esse. É você não conquistar nada. Então ele usa um vaso dele para abrir a boca e capturar a vida da pessoa com uma palavra negativa. Deixa eu colocar um pontinho aí da língua, né? Provérbios fala: a vida e a morte estão no poder da língua. Aí a gente vai ver aí Bilam, né? E outra coisa, como você falou, que o Moabe, Balaque poderia ter chamado Bilam, já que ele tem o poder de abençoar, que ele não tinha poder nenhum, né? Mas ele achou que tinha.
Por que não abençoar Moabe? É isso que a gente fala, porque a gente às vezes é assim. Você prefere ver o mal do outro do que pedir a bênção para você. Fica perdendo tempo com o outro, igual o Moabe, está perdendo tempo aí. Por que não chamou o cara e falou, ó, faz o seguinte, o povo aqui é muito forte. Só que eu sei que se você me abençoar também, eu vou ser forte também. Eu não vou ficar com medo desse povo que está aqui querendo tomar minha terra. Ele não está querendo tomar nada dele, só queria passar, né? Porque Moabe nem podia por causa de Ruth, né? Mas, isso é exemplo para nós. Por que você fica perdendo tempo de olhar para o outro e não olha para você e fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Não importa se meu vizinho está sendo, nossa, tem carro novo e tal, eu preciso ser abençoada. Comigo a coisa, não é com Israel, é comigo. Eu que preciso de cura, eu que preciso de tratamento. Né? Então, isso aí é muito importante a gente olhar esse lado aí, porque ele vai gastar dinheiro, ele vai gastar tempo, ele vai gastar sacrifício, e não vai dar em nada para ele. Né? Agora, só voltar um pouquinho. Se Saul, naquela época do reino dele, com Davi, não perdesse tempo com Davi, o reino dele seria abençoado. Ele não fez nada para o povo e ficou por conta de matar Davi. E não conseguiu, Davi. E cada vez que ele tentava matar Davi, mais Davi era exaltado pelo Eterno. Né? Então, isso é para a nossa vida. Só quero pegar um gancho no que a Rebeca falou, dizendo o seguinte: não se preocupe com o outro, se preocupe com a sua vida. Se preocupe em estudar, crescer, se aperfeiçoar. Busque coisas maiores. Por quê? Porque você carrega a bênção do Senhor. Você não precisa pedir bênção para ninguém, a bênção está contigo. Então, mas eu tenho que pegar e começar a fazer a coisa dar certo. De que jeito? Trabalhando bem, sendo melhor, buscando olhar e falar assim, eu vou atingir o meu alvo. Falando nisso, qual é o seu alvo para esse ano? Então, é esse alvo aí que você precisa correr atrás dele. Tem agora 6 meses, ou um pouco menos já, para você poder alcançar. Porque nós precisamos fazer isso, irmãos, nós não podemos parar. A questão que a Rebeca colocou aqui é muito séria. Parece que isso é uma doença que está em nós. De inferioridade, no sentido de ser inferior ao outro, porque o outro tem. Porque isso, porque aquilo. Então nós precisamos parar com isso, nós vamos começar a olhar para essa circunstância e dizer assim, eu tenho condição de fazer porque o Senhor está comigo. Outra coisa, irmãos, não fale contra você mesmo, não amaldiçoe a sua própria vida. Eu queria aprender tal língua, hebraico, né? Nossa, hebraico é difícil. Nem sabe como é que o hebraico é, já taxa de difícil e já diz assim, eu não consigo aprender hebraico. Se deixar até mandarim nós aprendemos, né? Russo. E vamos embora. Mas gente, nós não temos dificuldade. Por quê? Eu quero explicar isso para você. Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. E o Espírito Santo conhece todas as línguas e dialetos do mundo. Nós não vamos ter dificuldade para fazer nada, para falar nada e nem para aprender nada. Mas nós precisamos dar esse passo, parar com essa coisa de achar que nós somos inferiores. Porque alguém um dia lá disse assim na sua família, fulano é mais bonito, fulano é mais inteligente, porque fulano é isso, fulano é aquilo. E o Kiko? O Kiko com fulano? Não quero nem saber do fulano, quero saber de mim. Então, nós temos que buscar isso com zelo. E aí eu vou colocar uma coisa para você. Você precisa ter paixão. Eu sei que a paixão passa, mas você tem que ter paixão por isso. Falar assim, eu quero ir para me alcançar aquilo. Eu preciso alcançar. Coloca isso como um motivo, um alvo da sua vida, para você poder alcançar em nome de Yeshua. Pois não. A respeito da palavra também é só para a gente somar. A Torá, a palavra, a Bíblia, ela está recheada de exemplos
sobre esse poder da palavra. E essa paraxá é totalmente explícita sobre isso. E aí o que me chama a atenção é que nós precisamos, e a gente fala assim, mas não vive a condição dos filhos. A gente vê hoje uma geração que ela é mimizenta, a geração do mimimi. Toda dolorosa, toda doente, toda afligida, e aí o outro sempre é o culpado. E o que acontece? Quando a gente recebe dentro das nossas congregações e igrejas, que a gente está tendo a oportunidade aqui hoje de entender que o que foi ouvido, o que foi aprendido, que ficou na nossa vida, e a gente cresceu assim, e começa a transferir para o outro, que hoje a gente tem a oportunidade de saber, a olhar para si e identificar quem é que somos, porque muitas vezes, só repetindo, né, pegando esse gancho do outro, a gente carrega dores e esse complexo de inferioridade em relação ao que o outro fez para mim, que o outro está fazendo, que o outro... E de repente não é o outro, sou eu que estou enxergando assim. Porque tal pessoa quis pisar em mim por conta da minha raça. Viu? Isso foi lá atrás. Já realmente aconteceu, mas hoje você tem uma nova identidade. Então hoje você tem orgulho da sua raça, complexos por causa do bullying. Porque aquele usava óculos e era fundo de garrafa, porque eu era gordinho, eu sou gordinha, eu sou gordão, eu sou magrinho, eu sou criado pelo Eterno. Eu não perdoa, libera a pessoa e passa a enxergar que você não é esse coitado, não é essa coitada, não, é o poder da palavra. Alguém falou, eu ouvi e acreditou. Isso, e aquilo gerou uma maldição. Sim. Porque cercou a vida. E quando cerca, como o Rabino acabou de ler aí, o que significa a maldição, ela se torna fraca. Qualquer coisinha vai destruir. Para mandar embora é qualquer coisa. É verdade. É verdade. E isso, irmãos, é uma coisa que a gente precisa realmente identificar. Poxa, eu tenho esse problema. Eu vou trabalhar nisso aí para eu poder resolver. Vou liberar perdão. Entendeu? Hoje, irmãos, como a Andréia falou, a nossa geração, essa geração agora. Poxa vida, nós vamos parar para pensar no seguinte: tem uma geração que está emergindo agora e que precisa do Senhor. Uma geração que precisa se sentir amada, mas uma geração que precisa aprender os preceitos do Senhor para deixar o fogo incendiar o coração e para eles dizerem assim: uau, vamos servir ao Senhor então, vamos sair na praça e vamos pular, vamos cantar e vamos proclamar o nome do Senhor. Vamos poder fazer isso dentro de um shopping, vamos fazer isso onde deixarem, mas vamos fazer isso para a glória do Senhor. Quando Israel passou e o Senhor derrotou os egípcios, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Dançaram. A Torá diz que foram as mulheres. Eu duvido que não tinha homem no meio, duvido que os jovens não estavam no meio dançando. Essas mulheres que dançaram, conversa. Quem conhece judeu sabe que um homem não perde um motivo para dançar, e jovem então nem se fala, o povo entra na roda junto. Então nós temos que ter esses motivos. Aqui há uma preocupação em amaldiçoar um povo que é feliz, um povo que está debaixo de uma nuvem, debaixo de uma bênção do Senhor, e que eles são tão felizes que eles vão alcançar o alvo deles, que eles estão sendo perseguidos por isso. Não, esse povo é muito feliz, eu tô nervoso porque eles vão roubar o que é meu, eles vão passar por cima de mim. Quantas vezes fizeram isso na história com os judeus? Minha família teve que fugir. Por quê? Porque eram judeus. Fugiram da Polônia, fugiram da Alemanha, tiveram que vir para o Brasil por causa disso. E por quê? Pelo simples fato de carregarem o judaísmo. Se vocês entendem,
Então, ser judeu incomoda. E hoje, as pessoas também nos toleram. Mas sabe por quê? Porque nós somos a cabeça desse mundo. A mente do judeu é a mente que rege o mundo. A economia, a cultura, a arte, a tecnologia, a saúde, tudo. Pare para pensar nisso. Então o povo judeu é desse tamanhozinho assim, ó. Vocês estão chegando aqui? Não, né? É porque é pequeno mesmo. Mas é o povo que faz as coisas acontecerem. Então os outros olham e falam assim: por que vocês têm que carregar tudo? Por que vocês têm tanta coisa? É fácil responder: porque nós carregamos a bênção. Entendeu? Então, deixa eu aproveitar o gancho e falar de bênção. O que é bênção? Eu vou dar duas definições para você. A primeira é a seguinte: a palavra brahá significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Vamos falar de três coisas então. O que é prosperidade? É a questão espiritual. O camarada que é próspero é o camarada que é cheio de Espírito Santo, é obediente, tem comunhão com o Eterno. Aí ele vai ter um segundo passo, que é sucesso. Dinheiro vai começar a vir para ele. Como assim? Tudo que ele colocar a mão vai dar certo. Obviamente que tem que ser um bom administrador. Me ajuda, né? Se eu ganho 100, eu não vou gastar 150. Vai dar negativo, aí é ruim, né? Aí ele também é fecundo. O que significa ser fecundo? Fecundidade é o contrário de esterilidade. É o poder de gerar. Então o fecundo, ele gera. Uma coisa que o Eterno deu para vocês, que são mulheres, e não deu para nós, foi útero. A mulher tem uma capacidade de gerar muito maior do que o homem. A mulher, ela olha para uma coisa e ela fala assim: eu quero. E quando a mulher é crente, ela olha, quer, deseja e começa a orar em cima daquilo, até acontecer. E mulher orando é um perigo. Porque ela ora em todos os momentos. Ela levantou, ela vai fazer o café da manhã, Senhor, aí ela vai lavar o Senhor, e aí ela vai varrer a casa e continua, Senhor. Eu acho que tem hora que o Senhor vai falar assim: para, chega, eu já ouvi, já entendi. É melhor dar logo para ela não ficar falando na minha orelha. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A gente, quem é casado sabe disso. A gente às vezes ouve a mesma coisa. Quantas vezes? A gente perde até a conta, né? Porque a mulher fala uma vez, ela fala duas, ela fala três, depois ela fala quatro, e vem repetindo. Quer dizer, eu imagino Yeshua. Que bênção. Por isso, a bênção, ela é um poder que é dado dos céus, ele vem sobre nós. E o Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Por quê? Porque vocês já carregam a bênção. Quem abençoa vocês, recebe essa bênção de volta. Sabe um negócio chamado efeito bumerangue? Vai e volta, é a bênção. Por que, irmãos, que nós insistimos em obedecer a palavra? Porque a obediência da palavra causa esse efeito de vai e volta na nossa vida. Uma outra coisa, irmãos, a palavra bênção, ela vem do verbo hebraico barak, que significa, no primeiro momento, ajoelhar-se. Então, como é que a bênção começa a vir sobre nós? Quando nós estamos de joelhos. Pedir as coisas como? De joelhos diante do Senhor, em humilhação, e deixa o Senhor fazer aquilo que tem que ser feito, porque aí Ele vai derramando, e Ele vai trazendo, inclusive, longevidade para nós, porque quem é abençoado, ele recebe isso da parte do Senhor. E uma coisa interessante é que quem recebe isso, esse poder, essa pessoa bendiz ao Eterno. Ou como nós dizemos, nós vamos louvar o nome do Eterno. Por que toda a oração que nós começamos, nós temos uma fórmula para começar uma oração?
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Por que nós começamos assim? Porque nós iniciamos com essa fórmula, louvando ao Eterno. Os irmãos entenderam isso? Então, quando a gente faz isso, irmãos, nós estamos então disparando alguma coisa na nossa vida. E essa palavra também, Berahá, ela pode significar também um tanque ou lagoa ou algo onde corre água. Então, o que a Berahá faz? O que a bênção faz? Ela cria um fluxo na nossa vida. Por que eu falo para os irmãos que a gente não pode parar de obedecer e fazer as coisas que têm que ser feitas? Porque isso cria um fluxo. Fluxo tem que ser alimentado. Se você parar de alimentar, o fluxo cessa. Eu dei o exemplo de uma nascente. Nascente, você vai lá, tem um filetinho de água saindo da nascente. Aí você vai andar um pouquinho, você já vai ver que se tornou um pequeno rio. Você anda um pouco mais, o rio já cresceu. E vai na foz, onde deságua, já é um rio grandão. Por quê? Porque houve um fluxo que está sendo alimentado para dar crescimento. Então, quando a gente fala sobre isso, nós estamos entendendo o seguinte, que eu e você precisamos compreender que a bênção está sobre nós, porque nós ajudamos a criar este fluxo. Isso estava acontecendo em Israel, estava acontecendo lá no deserto, e a Parashá mostra isso, que o povo estava recebendo as bênçãos do Senhor. Eles tinham água, eles tinham comida, eles tinham carne. Tudo isso era bom? Era. Mas o que era melhor? Eles tinham a nuvem e a coluna de fogo. E o Senhor falava no meio deles. Isso é bênção. Não tinha uma enfermidade. Agora, aqui para nós, só aqui entre nós, você imagina o que é 40 anos andando pelo deserto e não ter um enfermo? Ninguém chegou a entrar naquela idade do condor, né? Ah, eu estou com dor aqui, dor ali. Ai, com dor. Misericórdia, né? É uma piadinha, né? Mas foi horrível, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam como isso, como a presença do Eterno traz cura? Por quê? Porque está ligada à questão da bênção. Então, o que é que aquele homem disse para Bilam? Você carrega esse poder. Você pode delimitar, fechar o fluxo que é amaldiçoado, ou abrir o fluxo que é abençoado. Só que esse poder não estava com ele, está com o Eterno. E depende do quê? Depende da palavra. Tudo, irmãos, tudo que você fizer, abençoe, bendiga o nome do Senhor. Tudo. Você vai sair e diga assim: Pai, obrigado que eu estou indo sair agora, eu vou fazer tal coisa, eu vou levar minha esposa para jantar comigo, eu vou sair agora, vou viajar com a minha esposa, com a minha família, Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu vou partir agora para o meu trabalho vai ser abençoado. E tudo que você disser, o Senhor vai fazer. Porque você que é homem, como sacerdote, você inicia esse fluxo de bênção. Porque nós que somos homens carregamos uma autoridade inerente. Por isso ele chamou um homem que era um satanista, não chamou uma mulher. Ele chamou um homem porque ele sabia que Bilam carregava uma autoridade espiritual maligna, mas carregava. E ele era reconhecido por isso. Os irmãos entendem? Olha só que coisa interessante. Então, irmãos, quando eles se foram, eles levaram o preço dos encantamentos nas mãos para Bilam, quando eles foram conversar com ele. E o que é isso, irmãos? Eles levaram todos os recursos para fazer a macumba. Vamos falar num português mais claro. Então, veja bem, que está bem explícito aqui na Bíblia, né, o que eles estavam fazendo. Eles queriam fazer o mal para uma nação que ainda não tinha completado o seu ciclo, ou seja, eles queriam matar Israel antes de alcançar
a promessa. Você entendeu o que eu falei ou não? Você entendeu qual que é o trabalho do diabo contra a nossa vida? Matar a promessa. Ele não quer que aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você se cumpra. Mas vai depender de quem? De nós. Vai depender da nossa postura. Vai depender da nossa obediência. Para que nós possamos então alcançar isso. Tem alguma pergunta, irmãos? Porque senão eu vou continuar o assunto aqui. Ok. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre essa caminhada dele. Antes dele ir de encontro a Balac, o Senhor vai e fala com ele. E o Senhor diz para ele assim, você só vai falar o que eu te mandar. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. O satanista que diz que ele é poderoso, que ele é isso, que ele é aquilo, que faz, acontece, e amaldiçoa ele, e levita, e sai voando por aí, tem que pedir a bênção do Eterno para poder sair de casa, para poder amaldiçoar Israel. Cadê o Todo-Poderoso? Bila? Você entendeu? Irmãos, não tem ninguém com mais poder e mais autoridade nesse universo do que Yeshua. E nós somos servos dele. Então, pode fazer macumba, bicumba, tricumba, quadricumba, faz o que quiser. Enquanto nós estivermos alinhados com ele, nada vai tocar na nossa vida. Nada, porque nós estamos ao lado do Rei do Universo. Então, você vê que o Senhor aparece para ele e fala com ele, porque ele estava querendo interferir num projeto celestial. E aí, a gente vai ver aquela velha história, né? Tem hora que o diabo trabalha para glorificar o nome do Senhor. É esse o caso aqui. Entendeu? Eu não sei se os irmãos conhecem a história da senhorinha, uma irmã que estava passando por uma situação financeira muito difícil, ela orava muito, falava, Senhor, manda dinheiro, manda comida para mim, Senhor, e tal. E o vizinho dela era macumbeiro. Ele falava, se essa mulher orando, essa crente aí orando, vou fazer uma coisa, vou enganar essa mulher aí, né? Aí chamou uma pessoa e falou assim, você vai fazer uma compra grande e tal, você vai levar para essa mulher, e quando você entregar para essa mulher, você vai dizer só uma palavra para ela, você vai dizer assim, dona, quero falar para a senhora, quem mandou isso? Foi o diabo que mandou para a senhora. Aí ela orando, a pessoa foi lá, fez a compra, bateu na porta dela, para resumir, ela abriu a porta, pois não, eu vim entregar isso aqui para a senhora. Nossa, o que é isso? É uma compra que foi feita aqui, mandada entregar para a senhora. Ela começou a louvar o Senhor, pular de alegria, aleluia. Ela falou assim, você não quer saber quem mandou? Ela falou assim, não precisa, porque quando o Senhor quer, até o diabo trabalha para ele. Aleluia. Você entendeu? Aqui o caso é esse, o satanista vai trabalhar, vai ser a boca do Senhor para virar a maldição em bênção. Por isso, irmãos, a gente não tem que ter problema com más notícias. Vem uma notícia ruim, é bênção para a sua vida. Como assim, Rabino, é bênção? Será que você não entende que o justo não tem más notícias, a não ser que você não seja um justo ou uma justa? Porque se você for, a notícia que vier, que tem cara de ruim, ela vai ter uma finalidade de algo bom. Mas você precisa descobrir como é que isso vai acontecer. Entendeu? Então, quando isso acontece, a gente tem que olhar e falar assim, Senhor, qual é o teu propósito nisso? Porque qual que é a primeira coisa quando a gente faz? Que a gente faz quando uma notícia chega? Reclama. Ah, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Porque eu não podia, porque eu sou teu filho, sou tua filha. Ah, Senhor. Aí eu acho que Yeshua deve falar assim, chora bastante, a hora que você resolver conversar comigo, eu vou bater um papo com você, eu vou te explicar o que é que está acontecendo. Por enquanto você chora, esperneia, pula.
Já viu criança animada? É igualzinha. Esperneia, pula, quando acabou, terminou. Agora eu vou falar com você. Vem cá, senta aqui que eu vou te contar o que está acontecendo. Então, irmãos, nós aqui temos um povo que está vivendo debaixo de uma unção do Senhor. E esse povo não vai ser tocado, porque há uma unção sobre eles. E é interessante que quando Bilam vai para encontrar com Balac, ele monta na jumenta e eles vão. E o anjo do Senhor aparece. Quem que é o anjo do Senhor, irmãos? Yeshua. Muito bem. Então Yeshua aparece para matar ele. 1, 2, 3 vezes. E no final, o satanista que via todo mundo espiritual não consegue enxergar o anjo. Olha que interessante. Que satanista de meia pataca esse, né? Já mostrou que não é bom. Inclusive ele fala uma coisa para a jumenta. Ele fala assim, se eu tivesse uma espada eu ia te matar. Mas ele não tem poder com a boca, por que ele não matou ela com a boca? Os irmãos estão entendendo que quando você para analisar o que está escrito, você vê que uma pessoa dessa não é tudo aquilo? Ah, porque eu sou fulano das couves, eu faço, aconteça. Aí quando você vai ver, fala, xiii. Ô coitado. Bem isso, ô coitado. Nem nada daquilo. A pessoa fala muito, aqui ele tem uma fama. Mas a fama dele aqui vai ser toda exposta, ou seja, para fazer com o ímpio é bom, vai fazer com o servo do Eterno, deu ruim mesmo. Então, eu quero mostrar uma coisa para o Senhor, para vocês aqui, que eu acho que isso é muito interessante, porque quando ele chega lá... Só um pouquinho antes de ser... Aqui na Torá está dizendo que o anjo, ele veio primeiro, ele veio no caminho. Depois ele foi para um lugar estreito, né? A jumenta, né? Porque tentando. Um lugar estreito. Depois ele foi para um lugar muito estreito, que já não dava para passar de jeito nenhum. Sim. Isso aqui é a nossa vida, né? O Eterno tenta no caminho, não dá certo. Aí ele aperta a gente no lugar estreito, não dá certo. Aí ele vai para um lugar muito estreito para parar a gente. E encurrala. Aí ele para a gente. Porque ele tenta, aqui ele está tentando parar a Bila, mas não está conseguindo. Até o ponto de ter que machucar Bila, né? E isso é a nossa vida. Fica parecendo que esse cara aqui é o tal com a jumenta. Isso aqui somos nós, né? A gente está caminhando, o Senhor está tentando falar no caminho, está numa boa, no caminho e tal, não consegue. Aí começa a vir o aperto, tá, tudo bem, o apertinho deu certo ainda. Aí apertou de um jeito que não tem mais jeito, não tem mais saída, tá ali preso, né? O Senhor fala, eu quero te parar, você não quer não, deixa, foi o caso do escritor, o Senhor falou, para que você não tem mais condições de ficar aí, fazendo as coisas igual você está fazendo, tá? Para, porque eu não tenho tempo para nada, não sei o que, não sei o que. O Senhor quebrou a perna dele, ele teve que ir para o hospital. Ficou parado. Né? Parou porque o Senhor teve que fazer isso aqui. Não quer parar, não quer ouvir, não quer atentar para aquilo que eu estou dizendo? Eu te paro, não tem problema. É verdade. Só explicando essa questão do escritor, que a Rebecca só ela fez uma, né? Ela deu uma voada no negócio aqui. Tinha um escritor cristão. Ele estava fazendo muitas palestras do Espírito Santo, ele falou assim, para escrever um livro, para escrever. Ele falou, não, Senhor, eu tenho agenda para cá, para cá, porque eu tenho que voar para tal lugar. Ele ia sair para fazer uma palestra importantíssima, aí ele foi descer, tá? Ia descer 3 degraus para ele chegar na garagem, pegar o carro e ir para o aeroporto. Quando ele não viu, no primeiro degrau tinha uma bola de tênis, ele pisou em cima da bola. Pisou em cima da bola, o pé foi lá em cima e depois o corpo caiu, crack, quebrou a perna, que lindo. Aí o Espírito Santo no hospital falou assim, agora você escreve, tá? Ou seja, se você não tem tempo, eu crio tempo para você. Quando é para fazer uma coisa para o Senhor, nós temos que parar. Esse homem aqui estava indo contra o Senhor, o Senhor falou assim, meu filho, eu vou ter que te parar. Só que ele foi, porque o Senhor autorizou, mas disse assim, você vai falar o que eu te
mandar. De novo, irmãos, é impressionante a gente ver como o Senhor é cirúrgico na Bíblia. Você vai fazer a minha vontade. Até o diabo tem que se curvar. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. Satanás diz para todo mundo, para os satanistas, tem uma coisa interessante, só abrir um parênteses aqui, eles dizem que Satanás vai ganhar de Yeshua no último momento. Esqueceram de ler Apocalipse. Nós já sabemos o fim. Quem que vai ganhar? É Satanás ou Yeshua? Yeshua, irmão, está escrito. Mas ele ainda insiste em mentir. E esse mente nem fica vermelho, porque ele já deve ser vermelho, né? De raiva, de ver as derrotas que o Senhor tem trazido sobre a vida dele. Então, é nesse momento que eu quero chegar aqui e te dizer o seguinte: o Senhor, ele tem colocado à disposição armas de guerra nas nossas mãos, que estão dentro da palavra dele. Mas eu tenho que saber usar essas armas, e eu tenho ensinado para vocês a cada dia. Usem essas armas e façam com que o Senhor possa ser honrado através disso. Honrem ao Senhor e deixem o resto acontecer. Você quer ver uma coisa? Olha só como é que é ruim quando se honra um homem que não merece honra. Em Números 22, de 36 ao 38, é escrito assim: ouvindo, pois, Balaque que Bilam vinha, saiu ao encontro até a cidade de Moabe. Balaque era rei, e ele foi receber Bilam, ao invés de Bilam chegar aí até o palácio. Olha só como é que ele tinha, a imagem que ele tinha de como Bilam era poderoso. Um rei sair do palácio para ir receber uma pessoa. Não é o contrário. Então, olha só. Ele foi para honrar esse cara. Só que ele tinha dito: eu vou falar o que o Senhor mandar. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, uma outra coisa também que é muito interessante. Lá em Números 22, 41, diz assim: e sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Bilam. Então eles passaram aquele dia juntos, conversaram, devem ter acertado todos os detalhes, e ele sobe aos altos de Baal e viu a última parte do povo. Ele subiu a um lugar, esses altos de Baal em hebraico é Bamot Baal, que é um local elevado. Por quê? Porque os demônios, eles precisam de locais altos para colocar os seus marcos, para imitar o Senhor, para dizer que eles são senhores dos lugares altos. E ele foi para lá e ele viu a última parte do povo. E ele olhou aquilo e disse: bom, vamos então fazer uma coisa aqui, né? Ele Bilam falou assim: você me edifica 7 altares aqui para me colocar os novilhos e mais 7 para os carneiros. 7 mais 7 dá 14. Eu vou soltar uma coisa agora para você poder entender qual era o objetivo dele já. Isso aconteceu, essa edificação de altares vai acontecer 3 vezes. Ok? 14 vezes 3, matemática, ninguém fugiu da escola? 42. 42 é o mesmo número de lugares onde Israel vai passar, até chegar em Canaã. Opa! Qual era o objetivo daqueles 42 altares? Matar Israel e não permitir que eles alcançassem Canaã. Mas 42 também é o número de gerações que tem na genealogia de Yeshua, de Adão até lá. Então significa que ele não queria matar só Israel, ele queria matar a promessa de Yeshua lá na frente. Vocês vão entender o aspecto profético que está por trás disso aqui, desses altares? Esse altar é para a morte, não é um altar de vida, irmãos. Então olha só que coisa interessante essa. E por que ele colocou 42? Porque o diabo falou para ele: faça 7 e 7 vezes 3, que são 14 vezes 3 dá 42. Então você faça esses altares para que eu possa agir e destruir essa nação. Está aqui, irmãos. Por isso que a gente tem que conhecer de Bíblia, porque quando você conhece, você consegue entender e extrair da palavra profética um significado muito
tremendo. Ou seja, vem cá que nós vamos destruir Israel. Aí o Senhor encontra com ele, né? Ele vai e o Senhor vem falar com ele. Olha que tremendo isso aqui, né? Aí, quando ele chega para Balaque, ele diz assim: eu vou te dizer o que o Senhor me falou. De Arã mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: venha, amaldiçoe a Jacó, denuncie Israel. Olha essa frase que ele diz: como amaldiçoarei o que Elohim não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Eterno não denuncia? Irmãos, como é que um crente vai ser amaldiçoado se ele já recebeu a bênção? O que é bênção para você? É um carro? Uma casa? Saúde? Filhos? O que é bênção para você? Para ele, a bênção que eles queriam era ver o fim de Israel, que Bilam foi fazer. Balaque, a bênção que Balaque queria era o fim de Israel. E a bênção que as pessoas querem hoje estão atrás do que, irmãos? Aquilo que é material. E a bênção, na realidade, nós temos a presença do Senhor, conhecer a palavra e ter relacionamento com Yeshua. Você sabia que a gente tem que ter um relacionamento tão bom com Yeshua que a gente tem que saber até a hora que ele vai dormir? Hã? Você sabiam disso? Hã? Ele não dorme, né? Alguém já falou, obrigado, viu? Não, é esse o nível que a gente tem que ter. Então, acordou de madrugada? Ah, não, acho que Yeshua está dormindo agora. Não, mas eu vou orar mesmo assim. Não, pode orar que ele está lá ouvindo sua oração. Ah, você está andando? Ah, mas o fuso horário aqui está diferente. Não, o fuso horário no céu está ligado. Pode orar que está tudo certo. Aqui, esse camarada aqui, ele achava que ele podia fazer alguma coisa. O Senhor disse assim: ele já carrega uma bênção. Se fosse eu, enfiava a viola no saco e ia embora. Porque o Senhor já tinha dito como que ele vai amaldiçoar, se ele já abençoou. O Eterno muda de ideia? Não. Então, irmãos, tem como mudar o que ele já estabeleceu? Alô? Nós carregamos a bênção. Não tem como mudar. Agora, eu preciso fazer por onde isso acontecer. Eu tenho que ser fiel. Porque quando eu sou fiel, e aqui o povo era tão fiel, irmãos, estava vendo uma coisa tão tremenda, que o povo aqui, enquanto eles foram fiéis, o Senhor derramou sobre eles. Eu vou falar de novo, irmãos, 40 anos sem enfermidade. É uma coisa sobrenatural. Ninguém morreu doente, eles morreram pelo pecado deles. Então, por favor, entenda o que é isso. Você quer bênção maior do que a pessoa ter saúde, ela comer, beber, dormir com alegria e poder olhar para o céu e falar assim: o Senhor está aqui em cima. Eu falei uma coisa para vocês, eu vou repetir aqui. Os acampamentos de Israel, norte, sul, leste, oeste, cada um deles tinha um anjo que ficava em cima nas regiões celestiais. Os 4 anjos, tá? Esses 4 anjos, por uma estranha coincidência, têm os mesmos nomes dos anjos que seguram o trono, sustentam o trono do Senhor. Então o que significa isso? Que em cima do acampamento de Israel estava o trono do Senhor. Agora você imagina que privilégio poder dizer assim: oxalá fosse isso, daqui aqui em cima da congregação está o trono do Senhor. Eu ia ficar aqui babando, eu quero a presença, eu quero. Com certeza, não tivesse uma coluna aqui, estava aqui tranquilo. Hoje nós não conseguimos enxergar, mas eles tinham a prova visível, e mesmo assim, o povo ainda aprontou. Quer dizer, misericórdia, irmãos. Então, a gente tem que ter essa consciência de olhar e falar assim: Senhor, o Senhor tem feito tanto por mim, por que eu não posso te servir? Por que eu não posso te obedecer? Será que é tão difícil, irmão, nós obedecermos ao Senhor? Será que é tão difícil a gente largar tudo para vir para Shabbat? Será que é tão difícil largar o porco? Oink, oink. Larga o porco.
Solta o bicho. Será que é difícil a gente fazer essas coisas, irmãos? Será que é difícil a gente ser fiel com o Senhor financeiramente? Ele tem dado tanto para a gente. Ele tem feito milagres nas nossas vidas. Será que é difícil a gente fazer isso? Então, quer dizer, eu estou falando de poucas coisas, irmãos, mas quando a gente começa a viver isso, você começa a entrar no mover, você começa a falar assim, uau, eu quero viver essa vida de milagre todo dia. Assim como era com eles lá em Canaã, no deserto. Eles não tinham chegado em Canaã. Em Canaã isso vai continuar, mas eles estavam no deserto. É um milagre todo dia. Eu não sei de você, mas eu gosto que um milagre aconteça na minha vida. Se for todo dia, eu também não reclamo não, né, Reverso? Deixa eu pôr um pouquinho aqui sobre a bênção, que não tem ninguém que pode te amaldiçoar, né? Mas o único que pode é o próprio Eterno, né? E outra, uma maldição sem causa não encontra pouso. Sim, é o que ele diz diz. Provérbios. Como é que vai cair? Mas o Senhor fala lá em Malaquias 2:2, fala assim: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. O único que pode mudar e reverter a bênção é o próprio Eterno. Quer dizer, se a gente, e ele diz, e também já tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Ou seja, o Eterno tem esse poder de, você não está fazendo do jeitinho que é, não? Pronto, eu fecho as bênçãos, tiro as bênçãos e deixo as maldições chegar. Sim, mas é por causa da desobediência. Eu vou deixar isso muito claro. Então, por que o rabino aqui fica toda vez falando para a gente obedecer? Por que o chato do rabino fala isso? É para a gente não cair nisso, de pegar aquilo que é bênção e se tornar maldição. O senhor pega o microfone, por favor, para você falar em nome de Yeshua, a sua pergunta. O que me chama a atenção do reino do Espírito, porque todas essas informações a gente vê que ele tinha um contato com o Eterno, ele sabia quem era o Eterno. Aí eu fico pensando hoje no ocultismo, nas macumbas da vida aí que tem, quem está direcionando aquele povo? Ele sabe quem é o Eterno? Essa é a pergunta, porque gera como tem o antissemitismo, né, para com o judeu, eu vejo isso do ocultismo para com o crente em Yeshua. Sim. Independente da onde ele frequenta, se ele declara que ele é crente em Yeshua, existe uma inimizade. E essa inimizade parte mais do ocultismo para com o crente e não do crente para com o ocultismo. Entendi. Então a minha pergunta é essa: se todos os líderes, no caso da feitiçaria, eles reconhecem e sabem sobre o Todo-Poderoso, ou eles creem mesmo que eles têm poder, enfim. Eu vou te responder, então, contando duas coisas para você. Eu tive com um amigo, ele estava falando de uma certa seita, né? Essa seita ela tem duas conotações, né? Uma popular, que todo mundo vai, e uma outra oculta, né? Que nem todo mundo sabe. O cara pertence àquilo, mas nem a mulher dele sabe. Então lá, eles fazem sacrifícios a demônios e eles sabem que eles estão fazendo isso para demônio. E que tem um Deus que está acima de todos eles. E agora eu vou te contar um outro negócio, que eu assisti um vídeo de um pastor hoje, ele foi satanista. E ele foi, eu até contei isso para vocês aqui, que ele foi fazer um trabalho para uma mulher crente. E aí, quando ele foi lançar a maldição, ele olhou e ele viu que tinha anjos ali ao redor, e o Senhor falou para ele assim: não faça isso, é minha serva. Aí ele teve que enfiar a rabo no meio das pernas e ir embora. Aí quando ele perguntou lá para a dona lá do terreiro,
né, o Bambambam lá, ela falou, não mexe com esse povo não, esse povo é o povo do homem de branco, e a gente não pode com ele. Foram as palavras dela. Então eles sabem a que eles estão servindo, eles sabem que vão para o inferno, e têm consciência disso. Agora, a gente fica perguntando o seguinte, só pode ter uma mente dominada pelas trevas, para a pessoa saber que está servindo a Satanás, se tem alguém que é maior, que eles não conseguem fazer trabalho. Eles podem fazer os trabalhos deles, fulano, ciclano, beltrano. Agora, vai pegar um servo do Eterno, para fazer alguma coisa, já não consegue. Que é o que Rebeca acabou de falar. Porque é a aliança, a parte do Eterno ele cumpre. Se a gente tem a aliança, não Rebeca. A partir do momento que há a brecha, isso não precisa outra. O próprio Eterno já falou. Exatamente. Tem uma outra pergunta ali. Passa ali. Só para complementar. Pega então o microfone. Só para complementar, essa história acho que os irmãos devem ter ouvido na TV, um testemunho de um ex-satanista também, que ele comentou, que ele ia para os cemitérios à noite, ele ia abrir os caixões para poder pegar os crânios, né, e fazer uma trabalho. E daí ele observou que tinha caixões que ele não conseguia, túmulos que ele não conseguia abrir de jeito nenhum. E daí ele foi fazer uma pesquisa para tentar descobrir de quem eram aqueles corpos que ele não conseguia abrir de jeito nenhum. E aí ele viu que eram de judeus. E aí, ou seja, até mesmo depois que a gente dorme, o Eterno está cuidando. Cuida dos nossos ossos. Mas isso é fato. Entendeu? Então, quer dizer, está na Bíblia. Por isso que eu falo para os irmãos, o que nós temos que compreender é a amplitude do mundo espiritual. É que quando um camarada desse chega e fala assim, eu vou fazer uma macumba contra fulano, se a gente estiver bem com o Senhor, isso não vai ter problema nenhum. O único que pode estragar isso somos nós mesmos. É a nossa boca. Boca grande. Fecha a boca, misericórdia. Sabe? Então, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, gente, olha só que bênção. E quando ele profere essas bênçãos, Bila, né? Balaque diz assim, eu te chamei para abençoar, para amaldiçoar, você vem aqui e amaldiçoa, e abençoa os caras? Como é que é isso? Aí ele disse assim, eu te avisei que eu ia falar o que o Eterno pôs na minha boca. E os irmãos vão ver tem uma fórmula interessante aqui, que todas as vezes que ele vai para algum lugar, diz assim, que a palavra do Eterno veio a ele. Está escrito lá no texto, na Torá. Quem é a palavra do Eterno? Yeshua. Davar Elohim. Então os irmãos estão notando que o que acontece aqui é que o próprio Yeshua vai intervir pelo seu povo. Gente, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui, quando você conhece a Torá e a Brit Hadashah, isso é muito interessante, porque está lá uma coisa muito interessante, que o próprio Yeshua vai para cuidar dos seus filhos. Então, quando ele é mandado, lá em Números 23, número 14, o verso 14, né? Está escrito assim, que ele tomou consigo ao campo de Zofim, no cume de Pisga, e edificou altares ali. Eu quero mostrar para os irmãos que esse lugar chamado campo de Zofim, em hebraico, significa campo dos visionários ou dos profetas. Ou seja, tinha um lugar ali onde o pessoal ia para se conectar com a eternidade, que eles tinham visões e as pessoas profetizavam ali. Então, quando você fala assim, a pessoa vai para o monte orar, tem um monte onde acontece isso, acontece aquilo outro, o pessoal fala assim, nossa, que legal isso acontecendo nos nossos dias. Não, já acontecia lá naquela época. Aqui em hebraico você consegue enxergar isso. Então, quando Balak leva Bilam para lá, porque ele sabe que ali é uma referência espiritual, é um lugar onde essas coisas já aconteciam. Então, mais uma vez, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, tem lugares que a gente precisa e pode ir, e deve ir, para que a gente possa se conectar com o Senhor. Lugares onde existem portais abertos da eternidade.
Ah, Rabino, mas esse negócio de portal é verdade? Isso é verdade, tem em todo mundo. E tem uma coisa interessante, tá? O dia que você for para Israel, e nós vamos em breve, em nome de Yeshua, quando você chegar no Muro das Lamentações para orar, ali tem um portal. Aproveita. Porque ali já tem um portal que é algo assim tremendo. Tá? Tem outros lugares, mas ali tem um que é um negócio super especial. Onde Yeshua foi enterrado. Na tumba dele, tem outro ali. Um lugar especial para você poder buscar o Senhor. Então aqui, Balak leva a Bíblia porque sabe que esse lugar existe. Tá? Então a gente conhece, tem outras coisas, mas depois eu vou falar com vocês aí. Para a gente poder entender um pouco mais sobre essa questão lá em Israel. Então ele é levado para um outro lugar, né, para esse lugar, e lá ele ouve as palavras do Senhor e ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria ou não confirmaria. Gente, um satanista dizendo que o Eterno não é homem para que minta. Isso é sério, irmãos? Será que a gente não pode pegar essa palavra e falar assim, eu vou acreditar nisso aqui, eu vou colocar isso dentro do meu coração? Se o Senhor prometeu que Ele vai transformar essa xícara aqui num carro, Ele é poderoso para fazer isso. Quem sou eu para duvidar? O que não pode ter no nosso coração é dúvida. Porque a dúvida trava a ação do Espírito Santo. Duvidou, acabou. Por isso, quando você orar, por favor, não duvide daquilo que você está pedindo. Mas eu vou te pedir uma coisa: cuidado com o que você está pedindo, porque é capaz de você receber. Parece bobagem, né? Mas não é não. Porque se você acha que você está preparado para isso, então peça. Porque o Senhor entrega na mão. E Ele entrega, Ele é poderoso para fazer isso. Entendeu? Então, veja bem, Ele fala assim: eu recebi mandato de abençoar, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Eu queria rapidamente falar sobre decreto celestial. O que é um decreto celestial? É algo que o Senhor faz a cada ano e em Rosh Hashanah Ele libera esses decretos celestiais. Inclusive, Rosh Hashanah é a nossa próxima festa. E em Rosh Hashanah, os decretos celestiais estão prontos tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Dizendo, a pessoa vai ter vida, ela vai receber isso, vai receber aquilo, ela vai morrer, vai acontecer assim, assim, assado. Então, qual é a prerrogativa que eu sempre ensino para vocês aqui? Daqui até Rosh Hashanah, vai semeando, vai preparando o teu próximo ano. Os irmãos entenderam isso? Isso é igual uma terra. Você tem uma terra, você precisa primeiro afofar a terra, preparar a terra, lançar a semente e tudo, e esperar, e você dá uma regadinha, lógico, e esperar que aquela planta vá começar a crescer, para o Senhor mandar as chuvas e aquela planta vingar e começar a dar frutos. Então, qual é o meu papel? É preparar o processo e deixar na mão do Eterno para Ele fazer acontecer. Então, em Rosh Hashanah, nós vamos receber um novo ano. Qual serão as prerrogativas desse próximo ano? Então, vamos preparar isso. Por quê, irmãos? Porque quando o Senhor enviar um decreto celestial para nós nesse próximo ano, ninguém pode impedir de acontecer. E eu espero que para todos nós aqui esteja sendo emitido, já preparado um decreto emitido em nome de Yeshua em Rosh Hashanah, para todo mundo ano que vem para Israel. Nossa, que animação de vocês, hein? Misericórdia, hein? Ô louco, eu sei que está frio, mas pelo menos, né? Fica animado, nós estamos falando de ir para Israel, irmãos. E eu não queria que você falasse assim: ah, Rabino, mas eu não tenho dinheiro. Lógico que você tem. Seu pai tem dinheiro. Você já pediu para ele dinheiro para ir para Israel? Né? Pela cara de vocês, está faltando a oração. Mas eu fico olhando o outro que vai e você não vai, né? Porque igual
Só fala assim, eu quero dinheiro. Só falar uma coisinha que o verso 23, 24, eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Essa operação que teve de leão de Israel está baseado nesse versículo aqui. Do leão da operação contra o Irã. Contra o Irã, a operação do leão, né? Está baseado nesse versículo aqui que Bila. O leão que se ergue, né? O leão se ergue, né? Isso é muito tremendo, viu, irmãos? Então, tudo que o nosso povo faz é baseado em quê? Na Torá, tá? É na Torá. Então, você não se preocupa que o Senhor, como o nosso Pai, é o leão da tribo de Judá. Então, metaforicamente falando, nós somos todos leõezinhos, né? Então, se levante como um leão para cumprir o seu destino de ser leão. E aqui está o restinho: não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Israel com certeza vai atrás de cada um que está com os reféns, que fizeram tudo aquilo, e o Mossad está indo atrás de cada coisa lá no Irã, né? Então, assim, Israel vai atrás mesmo, ele não se deita até que coma a presa, né? E beba o sangue dos mortos, no sentido de, claro, né? Lógico, de alcançar a vitória plena. Alcançar a vitória plena. É igual, irmãos, uma coisa que eu queria que você também pudesse parar para pensar na gente fazer. Por exemplo, você recebeu uma palavra do Senhor. Espera se cumprir até você pegar e dar o aviso, ou dar o seu testemunho. Quando Eliezer foi enviado para pegar Rebeca, né, para encontrar com ela, ele fez uma oração, e aí ela pediu água para ela deu água, ela falou, vou colocar água para os seus camelos. Ele estava com 10 pessoas, mais 10 homens, que ele levou 10 camelos. Estava lá aquele monte de homens sentado, e uma menina pegando e tirando água para os camelos. Acho que alguém deve ter falado assim, gosta? Senta. Isso aqui é uma palavra profética, senta que eu quero ver se vai cumprir a profecia. Ele falou que ela ia tirar água para todos os camelos. Ela tirou água para todos os camelos, aí quando ela tirou, ele falou assim, minha filha, vem cá agora que o negócio agora é diferente, porque você cumpriu uma profecia. Então espera se cumprir. Não dá ali antes, espera. Cumpriu, aí você fala assim, estou aqui com a prova. Os irmãos entenderam isso? Aqui, irmãos, esse camarada queria profetizar contra o povo, e a palavra dele não teve validade. Quando o Senhor fala alguma coisa, a palavra tem validade e se cumpre. E não tem ninguém que é capaz de segurar essa palavra. Isso é que eu acho tremendo, irmãos. Porque ele fala assim, contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Ou seja, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem leitura de sorte, não tem mau agouro, não tem nada que pode vir contra a nossa vida. Porque nós somos o Israel do Senhor aqui. Nós somos descendentes das 12 tribos. Então, nós temos uma proteção. Nós temos o escudo do Senhor que está sobre nós. Inclusive o Rabino Shaul fala isso lá no livro de Efésios, falando da armadura, que a fé é o nosso escudo. Então, todas as vezes que aconteceu alguma coisa, levanta o escudo, levanta a sua fé e fala assim, eu creio na minha vitória. Eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai derrubar essa barreira, eu creio que Ele vai trazer a cura para essa pessoa. Mas a gente tem que crer, irmãos, e eu já expliquei para você que a questão da fé, ela tem 2 níveis, tem a emuná, que é essa fé mais comum que nós temos, e tem a bitachon, que é a fé da fé, quando você larga tudo nas mãos do Senhor e fala assim, eu acredito, Senhor. O Senhor vai fazer um milagre nisso aqui. Abraão, quando ele levou Isaac, o Midrash diz que ele tinha uma fé tão grande, que ele tinha bitachon, que ele falou assim, eu vou levar Isaac, se eu tiver que matar ele, o Senhor vai ressuscitar ele. Olha só, é isso, irmãos, que eu estou te falando. Porque Isaac carregava uma promessa, e essa promessa, se ele morresse, cadê a promessa?
Você entendeu? Exatamente. E anular tudo. Irmãos, e se você tem uma promessa que depende de alguma coisa acontecer, você acha que não vai acontecer? Se isso depende do cumprimento das coisas do Senhor, você acha que não vai acontecer? Eu, se fosse você, ficava esperto. É capaz de você, até aqui dentro mesmo, terminou para achar, você é capaz de receber uma ligação no celular, uma mensagem falando assim, ó, o negócio ficou bom aqui, viu? Então amanhã é novidade. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, quando Ele quer fazer, não adianta. E aí, irmãos, tem a terceira e última tentativa de amaldiçoar Israel. Né? E aqui, quando ele recebe a mensagem do Senhor, né? Ele fala uma coisa que é linda. Uma oração que nós fazemos, todas as vezes que nós chegamos aqui na congregação, vamos começar o serviço de Shabbat, nós fazemos essa oração. Matovu olarecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Quão formosas são as tuas tendas, ó Yaakov, e as suas moradas, ó Israel. Ele olhou e ele falou assim, que coisa linda. Você acha que ele viu só o físico? Ele viu o espiritual que estava ali. E ele disse assim, como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Eterno os plantou. Você sabe que nós somos madeira nobre, comparados a uma madeira nobre que o Senhor plantou nesse mundo. E outra coisa, irmãos, e ele fala que a sua prosperidade estará em muitas águas. Ou seja, irmãos, o Senhor tem colocado muito nas nossas mãos. Há uma promessa. Por favor, hoje, se aposse dessa promessa. Não fui eu que escrevi isso aqui, não, irmãos. Tome posse dessa promessa. Se tem algo grande para vir para a sua vida, que venha, mas que você se prepare para receber isso com o seu coração. E a Bíblia diz assim, que quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre muito. Quantas vezes eu e a Rebeca ouvimos pessoas dizer assim, Rabi, no dia que eu tiver dinheiro, eu vou abençoar vocês de alguma forma. Até hoje, nunca ninguém conseguiu fazer isso, das pessoas que disseram. Por quê? Porque o muito não veio, porque não conseguiu ser fiel no pouco. Eu tenho um testemunho de um irmão que ele me deu uma notícia essa semana e foi muito lindo que ele falou comigo. Ele falou assim, Rabino, há uns anos atrás ele pediu, ora por mim porque eu estou com uma causa, um problema que eu preciso que seja resolvido. E aí, eu orando para que ele tivesse um emprego, orando, ele é advogado, é formado, tem doutorado, cara assim. Aí ele orando e nada. Aí ele falou assim, Rabino, eu vou mandar meu dízimo para você. Eu falei, tá bom. Mandava R$5, R$10, R$4, chegou a mandar um pix de R$2. E eu só abençoei na vida dele. Aí agora se abriu uma porta essa semana e ele começou a trabalhar. Ele falou, Rabino, é um sonho. Para cumprir a palavra, ser fiel no pouco. Agora vai chegar ao muito. Então não tem essa história de falar assim, eu não tenho para dar. Porque quando a gente é fiel no pouco, essa palavra se cumpra. A sua prosperidade estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Irmãos, nós vamos ver Yeshua se erguendo ainda nesse mundo, e nós vamos estar ao lado dele quando se erguer. Mas hoje, através do Espírito Santo, ele tem feito isso. E ele tem dito assim, ó, falando do povo de Israel, ele os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Você já viu um boi selvagem? Você já viu isso? Não. Gente, ele parece um tanque de guerra. Quando deixa o bicho bravo, ninguém consegue parar aquele troço. Eu não sei se você entendeu.
Isso sou eu e é você. Então isso significa que nós temos força e vigor. Nós temos força e vigor, irmãos, nós temos que aproveitar isso que o Senhor nos deu. E nós temos que nos levantar como esse boi selvagem. Temos que andar, fazer a obra do Senhor, ir adiante. Nós não temos que ter preguiça, não tem que ter tempo ruim para fazer as coisas para o Senhor. E uma coisa, irmãos, que ele mais uma vez compara aqui ao leão. Como eu disse para você, nós somos os filhos do leão da tribo de Judá. E vai ter um momento, irmãos, que a gente vai ter que pegar e ficar como um leãozinho, né? Brincando, aquela coisa fofinho. Mas vai ter um momento que a gente vai ter que se levantar e fazer como o leão e dar aquele rugido. E dizer assim: eu estou aqui para representar o meu Deus e meu Senhor. Então, nós precisamos muito, irmãos, entender essa palavra profética, porque o Senhor tem entregue tudo nas nossas mãos, e essa paraxá de hoje é justamente para isso, é para falar o seguinte: não existe poder no inferno, não existe poder em lugar nenhum para poder te subjugar quando o Senhor está contigo. Não interessa quem se levante, o Senhor é maior. Então, eu quero terminar essa paraxá, essa palavra, te dizendo o seguinte: nós estamos na diáspora hoje. Nós não estamos dentro da terra de Israel, mas aqui nós estamos tendo o privilégio de sermos instrumentos do Espírito Santo, e o Senhor tem estado conosco. Então eu quero que você só entenda essa parte espiritual, e que você possa ser obediente e fazer isso acontecer em nome de Yeshua, porque eu tenho certeza, irmãos, que nada nem ninguém vai poder te parar, nem a mim, enquanto nós somos obedientes. Mas para isso eu tenho que olhar e falar assim: Senhor, eu vou pagar o preço pela minha obediência, e deixar as coisas acontecerem. Rabi, vai dar tudo certo? Vai. O inferno vai se levantar contra você, como tem se levantado contra mim. Mas sabe qual vai ser a coisa mais bonita? É que o inferno vai ser derrotado, vai se colocar de joelhos diante de todos nós, e nós vamos olhar e falar assim: Baruch Hashem, porque o Senhor está vencendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e o nome de Yeshua vai sendo glorificado. É que interessante que Balaque não pôde com o poder do Eterno, né? E ele se irou, ele bateu palma e falou: muito bem, parabéns, né? Eu trouxe você para amaldiçoar e você só abençoa. Então ele ficou tão irado que ele falou: volta para casa logo. Volta de mãos vazias. Não adiantou nada, esse povo continuou forte do mesmo jeito, e você ainda turbinou mais ainda, né? Com as profecias. Claro que não era dele, era do Eterno, né? Mas ficou pior, porque ele chamou para amaldiçoar. O Senhor veio com o Espírito dele, que aqui fala, e veio sobre ele o Espírito de Deus, e ele turbinou mais ainda aquilo que já era bom, né? Que era Israel. E isso aqui é gostoso, né, Rebeca? A gente vê o seguinte: que quando o inimigo vem, o Senhor manda alguém para profetizar sobre as nossas vidas e nos abençoar. E às vezes, quando a gente acha que perdeu, o Senhor pega e manda algo para poder suprir aqui, e diz assim: não se preocupe, porque eu estou cuidando. Irmãos, eu e a Rebeca vivemos isso todos os dias. Todo dia aparece alguém. Todo dia alguém fala alguma coisa e diz assim: olha, vai ser assim, vai ser assado, fica tranquilo. Você acha que a gente duvida? Os sinais estão acontecendo. Como diria, né, aquele humorista, né? Aguarde e confie, que você vai ver o resultado. Mais alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Nós podemos terminar? Eu só queria dizer que ele viu Yeshua através dos olhos do Eterno aqui, né, do Espírito, através dessa vê-lo-ei, mas não agora, contemplar-lo-ei, mas não de perto, e uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, né, que ferirá os tempos de Moabita. Então ele viu esse tempo de Yeshua, né? Aqui, ele está vendo o futuro, está vendo a ressurreição dos mortos, está vendo a estrela, né? Então, assim, foi tremenda a profecia e usada por um satanista. É isso que é interessante. O Eterno pode usar quem ele quiser.
É isso que é importante. É um pouquinho antes ele usou uma mula. Ele usa Por que uma não pode? mula, ele usa um satanista, ele é todo poderoso, ele é o Senhor de toda a terra. Aleluia. Né? Ele é Senhor do universo. É isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça, não é ter medo de nada, porque maior é o que está conosco, né? Então maior é o que está com Israel. Não tem satanista, não tem rei, não tem nada. E só reforçando a palavra da Rebece, Yeshua manda uma pessoa para estar dentro de nós. Irmão, você quer mais proximidade do que estar dentro? Homem não engravida, mas a mulher quando engravida, ela carrega uma vida dentro dela, faz parte dela. A mulher entende essa linguagem melhor, mas o Espírito Santo está dentro de nós. Então quando a gente está com uma angústia, alguma coisa, ele traduz isso e chega no trono de Yeshua e fala assim: nossa, a coisa está feia aqui, ele está assim, 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 pode acontecer isso, o senhor me autorizar a intervir aqui. E aí vem um momento em que o Senhor então manda uma intervenção e as coisas mudam na nossa vida. Por quê? Porque ele sabe que nós temos limite, porque ele está dentro de nós. Então quando a gente se alegra, essa nossa alegria sai daqui e vai direto para a sala do trono. E aí o Espírito Santo fala assim: Yeshua, teu filho lá está alegrão com aquela bênção que nós mandamos para ele. Quando a gente faz alguma coisa e vê o filho alegre, a gente se alegra junto. Agora você imagina Yeshua. Você entendeu o que eu quero dizer? Essa paraxá é muito tremenda. E ela mostra para a gente essa realidade espiritual que é física e que se manifesta entre nós. Então não tenha medo. Creia, porque o Senhor ainda vai fazer grandes coisas em nós e através de nós, em nome de Yeshua. Amém. Amém? E você que me acompanha até agora, muito obrigado, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. E nós nos vemos na nossa próxima paraxá e não perca. Certamente nós teremos grandes revelações e coisas lindas para partilhar com você em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shabbat Tov, Toda Rabá.